Hoje nós vamos começar a falar sobre o período clássico. Nós vimos que a filosofia ela é dividida em filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Essa é uma aula para o primeiro ano, né? Que é um ano basicamente ligado com a história da filosofia. E nós, na última aula, fechamos vimos a história antiga, na filosofia antiga dividida em três grandes períodos. O período pré-socrático, o período clássico e o período helenístico. Nós fechamos o período pré-socrático. O período pré-socrático é um período marcado como nós vimos nas aulas anteriores, marcado pelo fisicalismo. Ou seja, o que é o fisicalismo? O interesse pela physis, o interesse quase que exclusivo no que concerne à natureza. Sobre a discussão acerca da natureza, hoje a gente está aqui com um quadro diferente, está com um setor diferente da casa, o ambiente é um pouco diferente, mas voltando. A discussão é interesse sobre a physis, sobre o que é a natureza. Bem, no que diz respeito ao interesse sobre a natureza, a questão prioritária a ser discutida durante esse período é o chamado problema do movimento, da kinesis, e também a busca de uma arquê. Nós vimos que há dois grandes elementos ali em jogo. A busca por uma arqué, né, por um elemento primordial que pudesse dar explicação a todas as coisas. A busca por esse elemento primordial inicialmente é feito buscando um único elemento, e foram os autores que nós estudamos que fazem a busca de um único elemento. Né? O próprio período pré-socrático pode ser classificado em período, num momento unicista, usei essa palavra, mas ainda que ela não seja utilizada na filosofia, e para um momento pluralista. Pluralista são os autores que tentam explicar que a natureza, o elemento primordial de todas as coisas, é um elemento, não um único elemento. Pelo contrário, é uma pluralidade de elementos. E os unicistas, que são aqueles que nós estudamos nas últimas aulas, são aqueles que tentam explicar a natureza, a physis, a partir de um único elemento. Basicamente, nós vimos quem? Nós vimos a escola milesiana, no qual Tales de Mileto afirma ser a água, Anaximandro de Mileto afirma ser o áperon, e Anaxímenes de Mileto afirma ser o pneuma aperon, o ar. Além da escola milesiana, nós vimos a escola pitagórica, que tem um elemento novíssimo, importantíssimo para a filosofia, que é a questão do número, a importância dos números. Ou seja, é a primeira vez que você tem uma idealização de uma matemática aplicada à natureza. Entendido, claro, que a matemática grega é uma matemática física, uma vez que o número é uma entidade física. Essa entidade física ela é atômica. O ponto é um elemento atômico e essa constituição do ponto vão produzir as formas geométricas. A reta, as três dimensões. Comprimento, a altura e depois a largura. Do ponto nasce a reta, da reta nasce o triângulo, do triângulo nasce o tetraedro. Muito bem. Vimos Xenófanes de Colofão na sua discussão sobre o antropomorfismo dos deuses, a discussão, o debate que leva em conta, pela primeira vez que a filosofia vai entrar em confronto, digamos assim, vai polemizar com a religiosidade de sua época, com a religião grega, perguntando quanto a crença que os gregos tinham em deuses antropomórficos não constituía uma forma de um homem olhar para o mundo, olhar para a natureza e espelhar essa natureza conforme a sua própria natureza. Vimos também, além deles, vimos a primeira grande disputa, o primeiro grande racha na filosofia, pode-se dizer assim, entre os monistas e os mobilistas. Os monistas são encabeçados pela escola eleática, a escola de Eleia, particularmente na figura de dois grandes autores, Parmênides de Eleia e Zenão de Eleia, e a escola monista vai ser encabeçada pelo grande filósofo Heráclito de Éfeso, além de seu discípulo Crátilo. Os monistas defendem
que o mundo que nós observamos, fundado na quínesis, fundado na mudança, é meramente aparente. O que constitui de verdade a realidade é a dimensão do ser, tom. Por outro lado, por sua vez, os mobilistas vão criticar essa visão afirmando que a natureza não é devida, não é firmada, não é estabelecida o movimento é o que é o real. Me confundi um pouco. O movimento é que é real. O movimento é que constitui a realidade última das coisas. Não uma realidade por trás da aparência dos fenômenos, que são fenômenos móveis, moventes. O movimento é a própria natureza última de todas as coisas. O movimento entende aí que não apenas como movimento, mas como mudança, transformação. Né? Pantarrei, tudo flui, tudo muda. E daí toda a valorização que Heráclito dá ao tempo. E por isso ele determina que é o elemento primordial de todas as coisas, é o fogo pir. As escolas pluralistas, nós vamos encontrar 3 grandes escolas pluralistas. Essas eu vou falar hoje bem rapidinho. A primeira escola, a gente vai ter as figuras de Empédocles de Agrigento, que vai introduzir a teoria das 4 raízes. Terra, em vez de dizer que o elemento primordial é o fogo, o elemento primordial é o ar, como vai dizer a água, como vai dizer Tales, o ar, como vai dizer Anaxímenes, ou o fogo, como vai dizer Heráclito, vai dizer são as 4 raízes: terra, fogo, água e ar. E além de Empédocles, Anaxágoras, de Clasômenas. Outro autor importante, outra escola importantíssima, que é das escolas pluralistas, que defende que não existe um único elemento primordial, mas um conjunto de elementos primordiais, é a escola atomística, a escola de Abdera, porque os 2 grandes autores são da cidade de Abdera, Leucipo de Abdera e Demócrito de Abdera. Demócrito de Abdera e Leucipo defendem o átomo, eles vão partir da seguinte compreensão: a natureza pode ser dividida? Ele vai dizer, pode. Eu posso dividir em partículas, posso pegar matéria, essa caneca que eu estou bebendo aqui, poderia pegar um martelo e quebrá-la. Poderia pegar cada pedaço quebrado da caneca, quebrá-lo em partículas cada vez menores. Ou seja, de um inteiro produz metade, 1/4, 1/8, 1/16 avos, 1/32 avos, 1/64 avos, 1/128 avos e por aí por diante. A pergunta que os atomistas colocam é: há um limite para a divisão? Eles vão defender que sim. A divisão não é infinita. A divisão envolve um limite. Esse limite seriam partículas infinitesimais, indecomponíveis. Por isso o termo átomo. Átomo de atômico, aquilo que não se divide. A, negação, tomo, divisão, dividir, aquilo que não se divide. Esses são, enfim, os grandes autores das escolas pré-socráticas, das escolas cujo interesse ainda é declinado, ainda é dirigido à natureza. Vimos todos, terminei os últimos 3, que eram bem pouco, é uma coisa bem rapidinha mesmo. Hoje nós vamos começar a falar do período clássico. Como e de que forma se caracterizou o período clássico? Quais são os elementos novos que vão compor o período clássico? Primeiro ponto importante para se entender o período clássico é entender que esse período ele é marcado, digamos assim, ele é marcado pela ascensão e consolidação da cidade de Atenas como a cidade mais importante da Grécia. Esse período é, portanto, o período de ascensão da cidade de Atenas como a mais importante cidade entre os gregos, ultrapassando inclusive a sua rival Esparta. Muito bem.
Isso se dá através da a hegemonia de Atenas na famosa Liga de Delfos, em 477 a.C. Ou seja, no século V, Atenas se torna a cidade mais importante da Grécia. E essa consolidação vai se consolidar não apenas no campo econômico, mas também vai haver uma consolidação, uma influência de Atenas sobre o mundo grego de então, no plano político. Atenas introduz um novo sistema político, um sistema inaugural, inédito antes. Esse sistema é a democracia. Os atenienses inventam a democracia. Ou seja, a democracia ela é um momento histórico marcante que vai fundar o período clássico. Por que o nome período clássico? O período clássico, no que ele se distingue do período pré-socrático? O termo pré-socrático já diz antes de Sócrates. E, portanto, a gente já começa a entender a importância do período clássico. A importância do período clássico está justamente na figura de Sócrates de Atenas. Sócrates foi um filósofo que não deixou nada escrito, mas teve uma importância capital na história da filosofia. Ele é talvez um dos mais importantes pensadores de todos os tempos. Ele é, com certeza, um dos maiores pensadores de todos os tempos. Um dos homens mais influentes da história da humanidade. E o que fez esse homem que viveu 70 anos de tão importante assim? Ele, de fato, vai introduzir a necessidade de um método para o conhecimento, e ele, na oposição que ele irá fazer, que ele veio a fazer, com a sofística, com o movimento sofístico, ele vai propor novas questões para a filosofia que antes não eram tão presentes. Até havia algumas. Até existiam algumas questões presentes no campo da ética e da moral. Quando a gente lê, por exemplo, os fragmentos de Demócrito, de Abdera, aparecem ali questões de ordem moral e ética. Seria falso dizer que o período pré-socrático é completamente ausente de questões de ordem ético-política. Não, não é. Há algumas questões. Mas, de fato, é com Sócrates, é a figura de Sócrates, é o período que constitui a consolidação de Atenas, que realmente as questões de ordem ético-política vão se tornar vigentes para a filosofia. É, portanto, um momento de radicalização de uma série de coisas que já estavam acontecendo ali na Grécia. Ok? Ou seja, Sócrates divide as águas da filosofia antiga em dois momentos. Um momento pré-socrático, em que as discussões são prioritariamente de ordem fisicalista, próprias da discussão sobre o que é a física, sobre o que é a natureza. E agora nascem os problemas da ordem da prática, da praxis, ou seja, da ordem da ética e da moral, de como o homem se conduz e age no mundo. É quando nascem questões tidas como, por exemplo, o que é a virtude? O que é a coragem? O que é a verdade? O que é a justiça? Existe um sistema político melhor do que outro? Como qualificar isso? Essas são questões que nascem na filosofia socrática. Sócrates introduz essas questões. Mas é preciso entender de que forma Sócrates introduz essas questões, e é preciso entender mais do que isso. O contexto histórico para que Sócrates fosse uma figura possível na política ateniense. Tá? Bem, Atenas se torna, como eu comecei a falar, a cidade mais importante da Grécia em termos econômicos e políticos. E Atenas produz uma revolução na sua própria cidade. Digamos que aquilo que já estava acontecendo de forma revolucionária na cultura grega como um todo, se acentua, se radicaliza, aprofunda-se, se enraiza na cultura helenística. Ela radicaliza aquilo que já está na cultura ateniense. Atenas radicaliza aquilo que já estava acontecendo na Grécia como um todo. Em que sentido? Primeiro,
produz um sistema novo político, a democracia. Ou seja, aquilo que já estava acontecendo na Grécia como um todo, que era uma horizontalização das classes sociais, amplia-se na sociedade ateniense. Por quê? Porque já a partir do século VI a.C., no governo de Solon e depois de Clístenes, e finalmente no reinado absoluto de Péricles, vão começar a surgir as primeiras leis que vão consolidar as primeiras chamadas leis ou regras democráticas. Essas leis ou regras democráticas, algumas que vigoram até hoje na nossa sociedade como um todo, elas estão firmadas, por exemplo, em 3 princípios fundamentais para o estabelecimento de uma democracia, que é o princípio da isegoria, o princípio da isocracia e o princípio da isonomia. 3 princípios fundamentais que qualquer profissional do direito, qualquer advogado, qualquer juiz conhece e é obrigado a saber. Bem, esses princípios nascem ali em Atenas. O que é a isegoria? A isegoria é a compreensão de que todos têm o direito ao diálogo. É o direito à livre expressão. É preciso entender o seguinte: o que foi a democracia ateniense? Quando a gente fala democracia, a primeira palavra que nos vem à cabeça é governo do povo, né? É uma tradução que muita gente coloca, governo do povo. Não está errada, não. Eu não vou massacrar o professor do ensino fundamental, não. Não está errado, não. Mas é preciso entender o que é o demos. Demos, em grego, é a família, ligada ao domos, né? Ligado à casa, é o lar. Ou seja, a democracia significou o estabelecimento de 2 espaços importantes no mundo grego, que não havia. O espaço público e o espaço privado. Como assim o espaço público e privado? O espaço privado é o seu lar. É onde eu estou, na minha casa. Nesse lugar, há um exercício patriarcal, há um exercício ditatorial patriarcal para o grego. Ou seja, o patriarca age ditatorialmente na sua casa. Ele é o chefe da sua casa. Ali ele tem suas propriedades. Na concepção grega. Que propriedades são essas? Ele vai considerar que são propriedades dos filhos, a mulher, os escravos, os animais. Tudo aquilo é propriedade desse patriarca, que tem um lar. Para a gente entender o que é a concepção de cidade. Qual é o modelo que nasce ali de democracia? Claro que o que é democracia na Atenas está muito aquém do que nós hoje, radicalizamos, aprofundamos essa leitura do que é a palavra democracia em tempos modernos. Tá? Mas só para entender. Então, tem esse espaço privado, esse indivíduo que mora no seu lar, esse patriarca, e tem um espaço público, no qual cada chefe de família vai ser visto como igual. É aí que nasce a ideia da igualdade entre essas pessoas. E esses indivíduos, uma vez entendidos como iguais, esses patriarcas das suas devidas famílias, entendidos como iguais, terão o privilégio de serem cidadãos. O cidadão ateniense é um exercício muito específico. Está falando de um indivíduo que tem, se não me engano, acho que é 35 anos, uma idade bem ampla em comparação ao que nós hoje temos, que é o valor que a maioridade é os 18. Deveria ter participado do exército, ter lutado. Né? Mas uma vez que ele participa de uma série de exigências que vão compor o seu direito de cidadania, né? E aí quando eu falo do cidadão grego, fica de fora uma série de personagens que hoje fazem parte da cidadania, ou seja, ficam de fora da cidadania grega as mulheres,
as crianças, né, os filhos, os escravos. É uma sociedade escravocrata. Os metecos, que são os estrangeiros, ou seja, quem vem de fora não é cidadão ateniense, com raras exceções. Esses indivíduos eles ficam de fora do exercício da cidadania. Ficam apenas dentro do campo do exercício da cidadania o cidadão, varão, homem, sexo masculino, grego. Nascido na Grécia. Nascido em Atenas, melhor dizendo. Esse é o cidadão ateniense. É claro que comparado ao que nós entendemos hoje por democracia, que não é uma sociedade mais, que não compreende, não se deve esperar uma sociedade escravocrata, apesar de todos os augúrios, todas as perdas, toda a tragédia que nós vivemos de um legado escravocrata de muitos anos, né? Nós não esperamos uma sociedade democrata, uma sociedade escravocrata. A escravidão é hoje reconhecida como contrária a qualquer processo à democracia. O espaço da mulher é garantido. O estrangeiro também tem direitos, ainda que seja bem, ainda que exista aí realmente ainda uma defasagem. Mas essa sociedade grega é uma sociedade ainda muito excludente. Isso para o aluno do ensino médio entender. É uma sociedade muito excludente. Mas, em comparação às outras sociedades teocráticas do mundo mediterrâneo, aos egípcios, aos judeus, aos hebreus, né, aos romanos, é uma sociedade extremamente, radicalmente, muito diferente, né, e comparado aos parâmetros de hoje, muito mais próximos de hoje, do que nós somos, do que as outras sociedades, que eram teocráticas, elas tinham governos autocráticos, e a democracia ela vai remodelar isso. De alguma forma, esse conjunto de indivíduos que já se veem como cidadãos, eles se veem como iguais. A ideia de igualdade aparece aí. Isso não tinha antes. Então, os princípios que vão nortear são os princípios de igualdade. A isegoria, a isonomia e a isocracia. Eu falei só da isegoria. A isegoria quer dizer esse cidadão que é ateniense, homem, nascido em Atenas, chefe de uma determinada família e tal. Isso não importa a classe social que ele pensa, se ele é rico ou pobre, não importa qual é o status social que ele ocupa, esse cidadão tem direito a proferir a palavra. Ele tem direito ao diálogo. Ele tem direito a interferir, a debater em Atenas. Tá? Outro princípio é o princípio da isonomia. Até hoje é tão difícil de se entender. Todos são iguais perante a lei. Ou seja, do rei ao escultor, né? Todos são iguais perante a lei. A lei ela é única para todos. E a isocracia? Todos exercem igual poder na cidade. O exercício de igual poder na cidade significa, fundamentalmente para o grego, duas coisas. Primeiro, ele pode eleger, ele elege, ele tem o poder, ele tem o direito ao voto, que é um voto direto e aberto, e direito a ocupar cargos públicos, a eleger representantes em cargos públicos e a ocupar cargos públicos. É o princípio da isocracia, a relação de poder na cidade. Na verdade, o que nós estamos vendo aí é uma mudança. E isso vai envolver muitas coisas. Para começar, muda-se aquilo que nós chamamos de arete. O que é arete para o grego? É a virtude, a excelência. As excelências e as virtudes valorizadas até então, no período antigo, no período pré-socrático, no período arcaico, da Grécia arcaica, são os valores relacionados
aos valores da guerra, a coragem, ao homem destemido. Agora não. A arete, a excelência, as virtudes que são agora valorizadas por esse grego, são as virtudes relacionadas ao poder da palavra. Porque uma vez que estamos numa democracia, a vitória, se é possível uma vitória de seus interesses, ele vai ser feito através do debate. Substitui-se a palavra substitui a espada. No fundo é isso. A palavra substitui a espada. A palavra, ela tem... O que eu quero chamar de palavra? Eu estou dizendo de uma atividade, uma capacidade de diálogo, de debater. Porque tudo era decidido na praça pública. Tá? É interessante ver, por exemplo, que até a própria concepção arquitetônica da cidade muda. A compreensão arquitetônica também, mas urbanística, melhor dizendo. A concepção urbanística da cidade muda. Por exemplo, você vai ter você vai encontrar três grandes estruturas. Você tem a Ágora, você tem o Buleuterium e você tem a Acrópole. São três estruturas, são três patamares. A mais baixa é a Ágora. Depois vem o Buleuterium, depois vem a Acrópole. A Ágora é a praça pública, onde é o mercado. Onde tem o mercado, onde as pessoas compram, vendem, fazem coisas. É na Ágora que acontece o debate. As pessoas começam a debater na Ágora, na praça pública. As pessoas estão conversando no mercado, estão batendo papo. Estão conversando. Estão discutindo. E tinham grandes discussões. Haviam grandes debates. Havia, inclusive, competição de debates. A oratória, a retórica, as artes de falar bem em público se tornam atividades muito importantes na vida democrática ateniense. Porque aquele que conseguisse ter maior lábia, maior capacidade de argumentação, de persuasão, até de teatralidade no desenvolvimento das suas explanações, tinha maior capacidade, tinha maior possibilidade de ganhar e de convencer um maior número de pessoas sobre aquilo que está defendendo. E, portanto, isso poderia ser benéfico para essa pessoa numa sociedade em que as decisões são tomadas coletivamente, entre cidadãos. Tá? Então, isso é a novidade que vai significar a democracia ateniense. Ou seja, o surgimento da retórica e da oratória como uma atividade importantíssima, como artes importantes, como valores e virtudes importantes. A estrutura muda. A Ágora é onde é a discussão. Depois você tem o Buleutério, que são os prédios administrativos. Os prédios administrativos. As pessoas discutem e vão definir as coisas nas famosas estoas. As estoas são os complexos, os complexos administração, os prédios. É aquilo que depois, no mundo romano, vai se chamar de fórum. O grego chama de estoa. O romano chama de fórum. São os prédios administrativos, onde tem julgamentos, onde se contabiliza os votos, onde se registra as acusações. Tá? E depois a Acrópole, que é a casa dos deuses, que todo mundo conhece, porque foi o grande registro. As principais peças arquitetônicas de Atenas que sobreviveram até os nossos dias estão na Acrópole de Atenas. É a parte alta da cidade. O que é interessante é que essa divisão faz com que a Acrópole fique lá em cima, mas também, ao mesmo que ela fique lá em cima, é a casa dos deuses, ela também se separa dos homens. E aí você também não apenas tem a divisão de espaço público e privado, o privado é a casa, é o lar, é aquilo que é de propriedade de um cidadão específico, e o público é aquilo que é comunitário a todos os cidadãos de Atenas, mas você também tem uma divisão entre o espaço
cívico e um espaço religioso. Você vê o que significou a democracia. A democracia de Atenas remodelou a cidade. Remodelou urbanisticamente, remodelou arquitetonicamente, remodelou na configuração das casas, na configuração dos espaços e remodelou, portanto, a concepção, a geopolítica, a política territorial e, portanto, a política como um todo, no sentido mais amplo possível, do que o grego entende por mundo. Então você vê que é uma revolução. Tá? E aí a gente tem um espaço cívico separado de um espaço religioso. Aqueles que decidem civicamente, aqueles que as decisões administrativas, as orientações administrativas, como, por exemplo, julgamentos, como decisões se vai entrar ou não entrar, se vai, os tipos de tratados de guerra e paz que vão ser estabelecidos pela cidade, essas decisões não são mais decisões no qual tem uma figura sacerdotal responsável por elas. Esse sacerdote, essa sacerdotisa, se encontra isolado na cidade dos deuses, isolado nos templos. Os gregos começam pela primeira vez a separar o público e privado e separam o cívico do religioso, do sagrado. Ao separar o cívico do sagrado, aquilo que os cristãos vão chamar de profano, não importa, eles estão estabelecendo uma outra coisa fundamental e importante. É a primeira sociedade que sofre um acentuado processo de secularização ou laicização. O que é secularização ou laicização? É quando as decisões políticas, as decisões administrativas, as decisões ético-políticas de uma cidade não são mais decisões comprometidas a um legado religioso. Os gregos vão separando esses espaços. Isso já acontecia, como a gente viu, no período pré-socrático. Já estava acontecendo. Acontecia de forma aprofundada. Mas Atenas, isso é levado à última instância. Isso é mais acentuado. E essa laicização ela se completa. Existe a discussão que é pública, existe a discussão que é cívica, existe a discussão que é de natureza argumentativa e administrativa, e existe o espaço que é sagrado. Isso acontece, isso vai aparecer na filosofia, e isso vai aparecer também em outras atividades culturais, por exemplo, o teatro. O teatro é muito interessante, por quê? Porque o teatro, ele estabelece, digamos assim, ele inicialmente é uma atividade religiosa, né? Ele é uma atividade religiosa, mas por exemplo, na tragédia, a tragédia grega, mas aos poucos ele vai deixando de ser uma cerimônia religiosa e se torna uma cerimônia cívica. É a passagem, por exemplo, de Sófocles a Ésquilo, do Édipo Rei a Ésquilo, que vai introduzir a comédia. E aí eu não estou falando mais dos deuses. Eu começo a falar dos homens. O homem se torna cada vez mais o objeto de interesse pelo grego. O grego é um povo que olha para si mesmo. Que olha, quando eu falo olhar para si mesmo, quer dizer, que reflete, investiga a si mesmo. Ok? Isso vai acontecer no campo também da física, como a gente já falou, no campo da astronomia e no campo da medicina. Pense na figura de Hipócrates. Hipócrates é o primeiro que vai sair, é chamado pai da medicina. Por que é o pai da medicina? Porque ele abandona a esfera do curandeirismo. O que eu chamo de curandeirismo? São terapias profundamente vinculadas a uma religiosidade. Tá? Ou seja, tal doença é fruto da manifestação de tal divindade, uma manifestação de tais figuras demoníacas, não importa. É sempre um sobrenatural atuando no corpo. Hipócrates vai romper com essa concepção de
de que o sobrenatural é que dirige a natureza orgânica, vai dizer, a melhor explicação para o orgânico é através de explicações naturais desse mesmo orgânico. Então, o aumento da temperatura, vai dizer Hipócrates, é devido a certas alterações nos humores do corpo. A maior parte dessas explicações hoje é furada. Elas já não são, a medicina já não as corrobora, mas mantém, digamos assim, o mesmo ideário. A compreensão de que a melhor forma de explicar o mundo, de explicar a natureza, é observando, através da experimentação e da observação da própria natureza. E procurando identificar soluções que possam contribuir para os resultados. Bem, então a gente está no meio de um turbilhão de coisas. Você tem um teatro mudando, saindo do religioso se tornando do sagrado. Você tem uma medicina que sai do curandeirismo, se torna uma medicina laicizada, laica, secularizada, lá na figura de Hipócrates. Você tem um sistema político que vai modificando, vai deixando de ser uma teocracia, ou seja, o governo, a administração não é mais explicado religiosamente, mas é explicado por uma lógica administrativa que tem que ser operacionalizada. Você tem uma sociedade cada vez mais horizontalizada, porque todos começam a ter, todos, como falo todos, é claro que é restritivo o que nós entendemos hoje por democracia, mas todos, os que são entendidos como cidadãos, já têm uma atuação importante na cidadania. E aí aparece uma figura importantíssima, que é a figura do sofista. Ou seja, quem é o sofista? O sofista é um indivíduo que é pago para discursar. Só isso? Não. Há uma paideia, há uma educação ali embutida. Que educação é essa? Paideia em grego quer dizer educação. Há uma paideia, há uma educação ali embutida. Que educação é essa? Uma educação firmada na compreensão de que é possível ensinar a falar bem. A sofística vai ser, portanto, uma aposta, pode se chamar de uma escola filosófica. Hoje podemos chamar nesses termos, mas a gente tem que lembrar que os filósofos clássicos, para começar Sócrates e seus discípulos conjuntos, Platão e depois Aristóteles, vão criticar os sofistas. Os sofistas, eles são literalmente fruto da democracia ateniense. Por que eles são fruto da democracia ateniense? Porque eles são figuras que partem do princípio, eles vão defender um certo humanismo e relativismo. Como assim humanismo? Eles defendem o humanismo na medida em que defendem a compreensão de que as opiniões, elas são relativas a cada indivíduo. Esse humanismo que está sendo tratado aí é humanismo enquanto um certo individualismo. Há uma frase famosa, teve vários sofistas, Trasímaco, Licofron, Pródicos, mas 3 grandes se destacaram. Hípias de Elis, Protágoras de Abdera e Górgias de Leontinos. Desses 3 eu destaco 2. Desses 5 que eu citei, eu destaco 2. Protágoras de Abdera e Górgias de Leontinos. Vou falar um pouquinho hoje do Protágoras. Na próxima semana a gente vai continuar falando da sofística, da figura de Sócrates, no debate com a sofística, né? Eu vou falar de Górgias. Protágoras, por exemplo, ele defende um certo humanismo relativista que está na sua famosa frase: o homem é a medida de todas as coisas, das que são como são e das que não são como não são. O que quer dizer essa frase? Essa frase significa literalmente, significa, em outras palavras, o conhecimento ele é relativizado. Ele é válido conforme a minha capacidade de argumentação. Mas a verdade, portanto, não é uma verdade como correspondência de fato do real.
mas uma verdade como pura coerência daquilo que está se argumentando. A verdade aqui não é uma verdade por correspondência, é uma verdade por coerência. Desde que a argumentação seja bem apresentada sobre aquilo que eu estou defendendo, essa defesa ela se vale como uma verdade defendida. Em outras palavras, os sofistas dizem: não há uma aletheia como que é Parmênides, né? Uma aletheia, uma verdade única e expressiva do ser. O que nós só temos é a doxa, é a opinião. O que significa só ter a opinião? Uma opinião é mais válida do que a outra desde que bem apresentada, desde que bem argumentada. Ou seja, é bem espelho do que é uma sociedade democrática no qual se nutre das contradições. É o debate que vai produzir. A palavra aqui é polemos. Ou seja, a palavra é polêmica. Polemos em grego quer dizer guerra, polêmica. A palavra é disputa. E uma palavra só consegue disputar bem se ela é bem contada, se ela é bem explicada. Isso é o lugar da sofística. Os sofistas, a palavra sofística, que depois se tornou uma palavra pejorativa, a gente diz, você está produzindo sofisma, você é um sofista, quer dizer, você é alguém que é um falacioso, alguém que não diz verdade, apenas cria situações de cômodo, era a maneira muito clara de que os filósofos, aqueles que se entendiam como filósofos, no caso principalmente Sócrates, aí a gente vai ver por que Sócrates se entendia como filósofo e se colocava em oposição aos sofistas, ele vai dizer, vocês apenas são servos da ilusão dos sentidos, na medida que vocês são servos da ilusão, vocês apenas fazem uso da palavra como um jogo. Okay? Mas isso não é um demérito dos sofistas, é uma característica dos sofistas. Sócrates vai dizer que é um demérito. Mas no fundo não é um demérito, é uma característica. É uma crença de que não há verdades absolutas, de que as verdades elas são fundadas na boa argumentação. Não é à toa que a sofística depois vai dar origem a sofística vai ser chamada, inclusive, um certo proto-ceticismo, ou seja, uma certa desconfiança muito radical acerca de verdades ditas como absolutas. Por isso o relativismo, por isso o humanismo. Há uma democratização do saber na medida que é uma democratização, um reconhecimento de que o saber é puro efeito argumentativo. Inclusive, é bom lembrar que um dos livros escritos por Protágoras era o Antilogia. Antilogia é interessante porque o título quer dizer é uma contralógica. Como assim contralógica? Ele mostra que você pode argumentar favorável a uma questão ou contrário a outra questão e apresentar os argumentos pró e contra. Basicamente é o seguinte, a antilogia ela tinha uma estrutura muito interessante, que é o livro do Protágoras. Para a gente fechar por hoje. Ele apresentava um tema desses temas cabeludos, né? Esses temas são difíceis a gente debater, tem muita gente pró, contra. Pensa um tema polêmico. Ele mostrava como você deveria argumentar corretamente sobre aquele tema, favorável a uma determinada opinião. Depois ele mostrava como eu poderia desenvolver a mesma argumentação. Eu poderia primeiro eu mostrava como a minha posição era correta. Depois eu desmontava e desconstruía a posição no qual eu era contrário. E depois ele mostrava como eu poderia defender aquela posição contrária, desmontando o discurso que eu antes tinha defendido como favorável. O que é isso? É um exercício de advocacia. Ou seja, é um exercício, o sofista pode ser muito bem comparado ao advogado. É um exercício de relações de que eu mostro que mais do que a verdade de uma posição ou de outra, o sofista era alguém pago para defender qualquer verdade que seja. Porque o que estava em jogo é a arte da palavra. Bem, hoje vamos ficar por aqui. Na próxima aula, eu vou continuar falando dos sofistas,
Vou voltar à sofística e vou mostrar a crítica de Sócrates aos sofistas. E aí começar a apresentar a figura de Sócrates, uma figura polêmica, que inclusive polêmica tal que levou à condenação à morte em 399 a.C., e a crítica dele à sofística. E como isso vai... E os elementos que Sócrates traz nessa crítica, que vão ser fundamentais para a formação da chamada filosofia clássica. São três grandes figuras. Uma é o próprio Sócrates, a outra, Platão, seu discípulo, e depois Aristóteles, discípulo, por sua vez, de Platão. Ok? Para todos, um grande abraço, se cuidem, tá? Fiquem em casa.